Fala galera, beleza? Galera, eu trouxe hoje questões para a gente resolver, questões sobre taxonomia, tá bom? Então, se você não é inscrito, te inscreve, tá? Para você não perder nada dos próximos vídeos. Então, vamos resolver essas questões. Me acompanha aqui, vamos lá. Pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade de Brasília estudaram duas populações de saguis, denominadas Calidrix jacus e Calidrix penicillata, com a finalidade de melhor entender os mecanismos de especiação deste grupo taxonômico. Descobriram que as duas populações são, olha só, morfologicamente e cariotipicamente diferentes e ocupam extensas e distintas áreas de distribuição no recôncavo baiano. No entanto, uma área de contato entre elas, uma área de contato entre as duas populações, tá? Uma faixa de terra de cerca de 50 quilômetros, ok, onde foram encontrados indivíduos e grupos familiares de híbridos entre elas. Então, encontrou híbridos aqui entre elas. Tá? Olha só o detalhe agora. Outros pesquisadores relataram que obtiveram em cativeiro, tá, 3 gerações férteis de híbridos. Opa, isso aqui já entrega muita coisa, tá? De híbridos. Aplicando-se o conceito biológico de espécie ao estudo acima, podemos então afirmar corretamente que Jacuzzi penicillata, vamos lá. Letra A. São duas espécies diferentes, pois recebem nomes científicos diferentes. Tá, galera, isso que eu marquei para vocês aqui são as partes importantes. Por mais que eles tenham características morfológicas e cariotípicas diferentes, tá? Aqui diz no finalzinho que quando eles foram cruzados, eles geraram descendentes férteis. Tá? Então, como eles geraram descendentes férteis, não ocorreu isolamento reprodutivo. Tá bom? Então, eles ainda são a mesma espécie. Lembra, se separou, tá? Teve aquelas modificações, né? Colocou para cruzar depois de um tempo, cruzou, gerou descendentes férteis, ainda são a mesma espécie, mesmo eles tendo características diferentes. Características diferentes, outra hipótese, cruzou, gerou descendente, mas o descendente não é fértil, eles são espécies diferentes. Tá bom? Então, nesse caso aqui, eles não são duas espécies diferentes. Por mais que ainda tenham essas características, ainda são a mesma espécie. Tá bom? Letra B. São duas espécies diferentes, pois apresentam diferenças morfológicas e cariotípicas. Não dá para ser também, né? Letra C. São duas espécies diferentes, pois estão isoladas em áreas distintas. Na verdade, eles não estão isoladas. Tu vê aqui que na questão a gente diz aqui, olha, uma área de contato entre as duas populações. É uma faixa com cerca de 50 quilômetros. Então, eles não estão isolados, tá bom? Então, não pode ser também. Letra D. Pertence à mesma espécie. Opa, já pode ser. Pois não há isolamento reprodutivo. É isso mesmo, galera. Lembra que para ter o processo de especiação ele tem 3 etapas principais. Isolamento geográfico, tem aquelas influências do meio, mutação, seleção natural atuando ali, tá? E nós temos que ter, para concretizar a formação da espécie, isolamento reprodutivo. A questão ela só te relata, na verdade, ela te relata que não há isolamento reprodutivo, tá bom? Então, por não ocorrer isolamento reprodutivo, eles ainda são da mesma espécie. Alternativa correta, letra D. Tranquilo, né? Bora para a próxima. Segunda, com relação ao nome científico do crustáceo, a gente coloca aqui o nome do crustáceo, tá? Coloca bem aqui pra gente. E as regras de nomenclatura biológica é incorreta, ou seja, fica errada. Vamos lá. Afirmar que o nome da espécie deve ser destacado em itálico ou sublinhado. Certíssimo. A alternativa correta tá, a letra A está correta. Então, essa questão que a gente quer, ele quer errada. Vamos lá. Letra B. A espécie é sempre referida de forma trinominal. Não, galera, tá? Ela não é trinominal, mas sim binominal. Falou em espécie, é binominal. Tá bom? E, Diego, o que é isso aqui que tu estás relatando? Esse nome aqui, ó. Eu coloquei para vocês aqui o nome dele, tá bom? Da espécie que ele está te falando. E a gente tem o que? Olha, primeiro nome, na verdade, primeira palavra identifica o gênero, o epíteto genérico. Lembrando que sempre, tá, vai ter que ser a primeira letra maiúscula aqui, ó. Então tá correto. O segundo nome, ele identifica, até eu mesmo falo de forma equivocada, mas não é, tá?
O epíteto eu chamo de espécie, mas não é. A espécie é essa aqui, ó. A primeira palavra, a segunda significa espécie. Tá? A segunda palavra isolada, gente, ela identifica o epíteto específico. O gênero pode ser chamado também de epíteto genérico. Fica ligado nisso aí. A terceira palavra, tá? Com letra minúscula que vocês estão vendo aqui, ela identifica o que? A subespécie. Tá bom? E Diego, se fosse o subgênero. Galera, se fosse o subgênero, tá? Subgênero, a palavra ela tinha que estar aqui, ó, entre parênteses, tá bom? E essa primeira letra aqui, ela tinha que ser maiúscula. Aí isso ia identificar o subgênero, tá bom? Então a alternativa correta, que é a errada, a letra B, tá bom? Bora para a próxima. Bom, a gente coloca o nome aqui, duas espécies, Ribonexus, aqui o Catatua cotaile, né? Tá? A gente coloca duas espécies aqui. Paranaenses são parasitos de plateumintos de peixes de rios do estado do Paraná. Estes dois parasitos pertencem. Bom, galera, esse tipo de questão aqui, tá, é clássica. Ele vai te dizer, ele vai te perguntar sobre o que eles pertencem, o que aqui eles não pertencem, tá? Bem simples. Como a gente está vendo aqui, ó, tá, eles são espécies diferentes que eu coloquei para vocês aqui. Primeiro nome identifica o gênero, segundo nome, o epíteto específico, tá bom? Então a gente está vendo que eles são de espécies diferentes. Olha o que ele te diz na questão aqui. Esses dois parasitas pertencem, bora de baixo para cima, da letra D, ao mesmo subgênero? Não, galera, se fosse subgênero, tá? Tinha que ter uma palavra no meio entre o gênero e o epíteto específico. Essa palavra entre parênteses com a letra maiúscula aqui, ó. Tá bom? Então não existe isso. A letra D não pode ser, tá bom? Tá errada. Pertence ao mesmo gênero? Não, galera, aqui olha, tá? A gente está vendo aqui os nomes diferentes, gêneros diferentes. Então também não é o mesmo gênero. Mesma espécie? Não, galera, a gente está vendo espécies diferentes, então não pode ser também. Tá? Então, obrigatoriamente, eles vão pertencer ao mesmo reino. Tá? Alternativa correta, a letra A. Toda vez que a gente falar isso, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de ordem. Eles pertencem à mesma ordem. Tudo que vier antes da ordem, eles vão pertencer, obrigatoriamente. Tudo que vier depois de ordem vai ser diferente. Tipo, lembra lá, reino, filo, classe, ordem. Tá? Então, o que vem antes da ordem? Reino, filo, classe. Eles vão pertencer obrigatoriamente. Tá? O que vem depois da ordem? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, esses outros vão ser diferentes. Tá bom? Tudo que vier antes pertence, tudo que vier depois não pertence. Tá bom? Então, eles pertencem ao mesmo reino aqui. Alternativa correta, letra A. Bora para a próxima. Quarta questão. Olha o que ele te diz na quarta questão aqui. O diagrama abaixo mostra a classificação dos seres vivos em 5 reinos. Lembra que essa classificação de 5 reinos é uma classificação de Whittaker. Tá? O OUSE ele já divide em 3 domínios, bactéria, árquea e eucária. Tá bom? Outro ponto que eu quero te dizer aqui, nessa classificação de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, lembra que o domínio ele vai estar acima do reino. Nunca te esquece disso, tá bom? Considerando a combinação de 3 critérios, número de células, existência de núcleo individualizado na forma e tipo de nutrição, aí te dá essa imagem aqui. A proposição que reúne adequadamente 2 dos critérios de classificação dos seres vivos, tá bom? Utilizado no diagrama então vamos lá, vamos interpretar isso aqui. Aqui ele está te dizendo que nesse espaço aqui nós temos os procariontes, e os procariontes vão ser só unicelulares. Tá? É isso que ele está te dizendo, delimitando bem aqui. Ó. Tá bom? Então nós vamos ter procariontes unicelulares. Aqui ele está te dizendo que os eucariontes nós vamos ter organismos aqui, olha, tá? Unicelulares e organismos pluricelulares. Tá ok? Então, bora resolver, bora ler as alternativas no caso aqui. Letra A. Existem eucariontes unicelulares? Vamos lá. Eucarionte, bem aqui, tá? Dentro dos eucariontes nós temos aqui, olha, tá? Eucarionte abrange daqui para cá, olha, eucarionte. Nós vamos ter organismos unicelulares. Certíssimo, alternativa correta, letra A. Bora para as outras. Existem procariontes pluricelulares? Não, galera. Procarionte se limita bem aqui, ó. Tá? Eles são todos unicelulares, tá? Não pode ser. Letra C.
Não existem procariontes unicelulares. Na verdade, procarionte só unicelular, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Letra D. Não existem eucariontes pluricelulares. Aqui, ó, eucariontes, olha só, a maioria, na verdade, pluricelulares. Tá bom? Então, a alternativa correta é a letra A. Bem tranquilo também, né? Bora para a próxima. Quinta questão. Considerando a hierarquia das categorias taxonômicas, é correto afirmar que dois animais que fazem parte da mesma ordem. Galera, ordem. O que vem antes da ordem? Tá? Reino, filo, tá? E classe. Reino, filo, classe, ordem. Tá? Então, o que vem antes da ordem é isso aqui. Obrigatoriamente pertencerão. Então, tudo que vier antes da ordem é a mesma coisa. Eles vão pertencer. Tá? Então, eles podem pertencer ao mesmo reino, tá? Mesmo filo e a mesma classe. Então, vamos lá. Não pode ser a ser mesmo gênero? Não. Tá? Ao mesmo gênero? Também não. A mesma espécie? Não. Tá? Mesma família? Opa, pode ser família. Tá? E a mesma classe. Reino, filo, classe. Família não, né? É ordem, reino, filo, classe, ordem. Família vem depois, tá bom? Então, a família também não pode ser. Tá? Então, a alternativa correta aqui, letra A. Tranquilo. Tá bom? Então, o que vem antes da ordem? Não te esquece de reino, filo, classe, ordem. Tá? Então, obrigatoriamente, o que vier antes da ordem, eles vão pertencer. Tá bom? Tem opção de reino? Não. Tem opção de filo? Também não. Tá? Mas tem opção de classe. Tá bom? A mesma espécie aqui. Ó. Tá? Alternativa correta, letra A. Bora para a próxima. Sexta questão, letra B. Vamos lá. Já até entreguei para vocês aqui que eu já tinha lido ela tão rápido, mas vamos lá. Tem problema aqui, ó. Carl Sagan iniciou uma série de estudos que o levaram a descrever o ciclo de vida de um importante protozoário. O doença de Chagas está relacionado a um protozoário, né, gente? Tá? Vamos lá. A vida de um protozoário, tá? Pertencente a... Aí aqui, Trypanosoma cruzi é espécie, tá? Então, protozoário, espécie. Letra B, mas vamos continuar. Agente etiológico. Lembra assim, gente, toda vez que a gente falar que o agente etiológico é quem causa. Tá? O agente etiológico pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um verme, tá? É quem causa aquela doença. E o vetor, Diego, o vetor é quem transmite. O barbeiro, o Aedes, tá? O Culex, tá bom? Eles transmitem, tá? Eles levam aquilo lá, aquele agente. Tá bom? Então, agente quem causa, vetor é quem transmite. Pensa assim. Tá? Agente etiológico do mal de Chagas que tem como transmissor 1. A gente já sabe aqui que é um inseto, tá? Que pertence ao gênero Triatoma. Lembra que a espécie principal lá é o Triatoma infestans. Tá bom? Então, a alternativa correta é a letra B. Tranquilo, né? Eu lembrei dela, eu te dei o gabarito adiantado, mas valeu. Sétima questão, vamos lá. Tá, bora ler a pergunta, depois a gente lê aqui o texto. Considerando-se os sistemas de classificação biológica e os critérios neles utilizados, podemos dizer que... Tá, vamos lá. O organismo humano hospeda cerca de 6 espécies de ameba, mas só uma entamoeba histolítica é indiscutivelmente capaz de comprometer a saúde. Bora marcar aqui essa espécie aqui, né? Entamoeba histolítica. Por serem morfologicamente idênticas, diferem apenas a nível molecular. Entamoeba histolítica e entamoeba dispar. Beleza. A histolítica dispar ocupa o intestino grosso do ser humano, mas só a primeira causa colite desentérica, caracterizada por fortes diarreias, acompanhadas de muco e sangue. Superada apenas pela malária e pela esquistossomose, essa amebíase ocupa o terceiro lugar no ranking das endemias. Tá? Lembra que endemia é uma doença endêmica, é uma doença que é específica de uma determinada região, tá? Que provocam os maiores índices de morbidade e mortalidade. Considerando que os sistemas de classificação biológica e os critérios nelas utilizados, pode-se afirmar que Entamoeba histolítica e Entamoeba dispar são espécies distintas do mesmo gênero. Certíssimo, gente.
tá? Lembra aqui, ó, cadê onde ele coloca aqui? Tá, entamoeba histolítica, o epíteto genérico, a primeira palavra aqui, né? Segunda palavra, o epíteto específico, tá? Esse aqui é a espécie, tá? O gênero é entamoeba. O outro aqui, ó, entamoeba dispar, mesmo gênero, ok, aqui, ó, mesmo gênero. Espécies diferentes. Alternativa correta, letra A. Tranquilo, né, gente? Bora para a próxima. Oitava questão, olha só o que ele te diz aqui. Os seres vivos são atualmente divididos em 5 reinos. Lembra aquela classificação de Whittaker de 5 reinos: Monera, protista, fungi, planta e animal. Tá? Essa divisão baseia-se principalmente no tipo de nutrição, se é autótrofo, se é heterótrofo, e na organização celular dos organismos. Assinale a alternativa que mostra corretamente como são considerados os organismos pertencentes ao reino animal. Tá? Lembra assim, tá? A galera confunde isso, por incrível que pareça. Olha só a dica que eu te dou. Reino animal. Imagina você. Você se consegue olhar a tua mão, consegue ver a tua perna a olho nu? Consegue, tá bom? Então você é multicelular. Toda vez que tu não conseguires ver a olho nu, você precisar de um microscópio, é unicelular. Tá? Então, já que você está se vendo aí, pega a tua mão, olha a tua mão, você está se olhando, digamos, no espelho, você consegue se enxergar. Então, você é multicelular. Tá? Então, pode ser a alternativa C, a alternativa A e a alternativa D. Tá? Isso aqui está errada, unicelular, unicelular. Toda vez que tiveres com dúvida na tua prova, faz isso. Consigo ver olho nu? Consigo. É pluricelular, multicelular. Não consigo ver olho nu? É unicelular, tá bom? Vamos lá. Procarióticos. Gente, não pode ser procariótico. Lembra que únicos procarióticos são integrantes do reino Monera, bactéria e algas cianofíticas. Então não pode ser também. Tá bom? Então a letra A está errada aí também. Bora para a letra C. Então, podem ser eucarióticos, ok, certíssimo. Tá? Multicelulares, eucarióticos, autótrofos e heterótrofos. Tá bom, galera? Reino animal não consegue fazer fotossíntese. Tá bom? Até o momento, né? Pode ser que apareça um animal que consiga fazer fotossíntese. Tá? Então, eles não podem ser autótrofos, mas eles sim são multicelulares, eucarióticos, tem carioteca, tá bom? Lembra que todos os reinos, com exceção, lógico, do reino Monera. Monera é procarionte. Protista, fungi, planta e animalia, eles são eucariontes, tá bom? Reino animal, multicelular, eucarionte e heterótrofo. Alternativa correta, letra D. Tá bom, gente? Aqui eu só coloquei para vocês, só para reforçar essa imagem, tá? Então aqui a planta você consegue ver olho nu, né? Pluricelular. Os protistas, né? Lembra que tem protozoário e tem algas, então pode ser uni ou pluricelular. Monera, integrante do reino Monera, você só consegue ver com microscópio. Então, unicelular. Reino animal, estou vendo o elefante aqui, então ele é pluricelular. Tá? Reino fungi, tem fungos que você consegue ver olho nu, mas tem fungos que você só precisa de microscópio para poder enxergar esses fungos. Tá? Então pode ser uni ou pluricelular também. Tá? Então a alternativa correta aqui, letra D, tranquilo. Bom, galera, o que eu tinha para falar para vocês por hoje era isso. Então, se você gostou, te inscreve. Se você não é inscrito, te inscreve aí, deixa o teu like, tá bom? Para você não perder nada. E até a próxima. Um abraço.